Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, é interessante nós pensarmos na civilização ocidental, em como ela foi concebida, criada, quando nós percebemos que não haveria civilização ocidental se não houvesse a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Pois a civilização ocidental foi todinha, estruturada pela Santa Igreja. Esse negócio aí de que a Santa Igreja Católica não foi a criadora da civilização ocidental, uma sandice, pois é um fato histórico, universal, comprovado e inquestionável. Sem a Santa Igreja Católica não haveria civilização ocidental, não é isso? Mas a causa primeira de tudo, evidentemente, foi a revelação cristã através do Verbo encarnado, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que habitou entre nós e que nos mostrou um caminho, o caminho da nossa salvação, a salvação das nossas almas. Ele veio, nos deixou os sacramentos e nos deixou uma igreja. Quando disse a Pedro que sob aquela pedra ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre ela. Então, desde ali, nós temos a sucessão apostólica, nós temos os testemunhos e nós temos a tradição oral, que depois também, através dessa tradição oral, através dos debates teológicos, depois de alguns séculos, vieram as Sagradas Escrituras, a primeira compilação. Então nós temos esse eixo que dá a base ao sustentáculo da verdade, que é a Santa Igreja Católica. Não é isso? E a Igreja Católica, atuando dentro do tempo e do espaço, dentro da história, construiu isso que nós chamamos hoje de civilização ocidental. Tanto que a civilização ocidental, afastada da Santa Igreja, tal como nós vemos hoje, através desse longo processo de secularização, de racionalização e de subjetivismo, nós vemos que a civilização ocidental está decaindo de uma maneira brutal. Nós vemos as filhas da Santa Igreja, como a França, a Alemanha, nós vemos aí como Portugal, Espanha, sofrendo um processo de secularização tremendo, assim como o Brasil. O Brasil também tem a sua vocação, a sua criação através da Santa Igreja Católica, infelizmente com más influências. Mas mesmo assim, a Santa Igreja nunca deixou de atuar, ela nunca deixou de fazer as boas obras e direcionar tanto a polis, a sociedade, e também as famílias e o próprio homem, ao seu devido fim, que é a salvação de sua alma eterna. Não é isso? Nunca deixou de fazer isso, seja através da sã doutrina, seja através da caridade, que é uma coisa que nós vamos falar aqui nesse vídeo, da caridade, não realmente da questão da luta de classes, que é a secularização da caridade, e colocar realmente a caridade como um fim último do homem aqui na Terra. Fazer, então, da caridade um negócio, fazer da caridade um projeto político. Não é este o fim da caridade. O fim da caridade é direcionar o homem à salvação de sua alma, à conversão, à verdadeira fé, é isso? E também levar o homem ao banquete. O que seria o banquete? Seria então a vontade do homem seguir aos verdadeiros sacramentos da Santa Igreja Católica. Começar pelo batismo e depois ir seguindo com os sacramentos da Santa Igreja. Então é isso, realmente é o banquete da nossa alma, é o que nós realmente precisamos para viver verdadeiramente como cristãos, Aí, e passando pelos sofrimentos, pelas provas da vida que tendem a aumentar, A vida ela continua e a vida ela tende a ser realmente um sacrifício muito grande quando você é convertido à Santa Igreja Católica, à fé católica. Você vê que realmente o sacrifício torna-se parte da sua vida. Você realmente precisa se sacrificar, você precisa lutar contra o pecado, lutar contra a sua própria miséria, tentar vencer pelo menos um ou dois vícios, pela nossa capacidade de miseráveis que somos. E aí nós vemos que desde o começo, quando a igreja começou realmente a criar hospitais, leprosários, as universidades, o método científico, os mosteiros, a educação clássica através do trivium, do quadrivium, nós vemos que as obras de caridade sempre estiveram presentes, pois é uma condição intrínseca da igreja. Assim como é uma condição intrínseca dos grandes santos da igreja, as obras de caridade através
das suas vocações. Nós vemos realmente uma obra de caridade tremenda em São Tomás de Aquino, quando nós lemos a Suma Teológica, as suas sumas, né, os seus estudos, a vida de São Tomás, uma vida dedicada a ser realmente um filósofo, um teólogo, e tornando-se o doutor comum da Santa Igreja Católica. Uma vida inteira, uma vida de jejum, uma vida de sacrifícios, né? Assim como muitos outros santos da Santa Igreja. E agora nós temos a nossa primeira santa brasileira, né, a Irmã Dulce. Quando nós vemos a questão dos milagres, né, a Irmã Dulce que será canonizada agora, né, por um decreto que já foi autorizado pelo nosso Santo Padre, né, Papa Francisco, e nós vemos a questão dos milagres, né? O que é um milagre? O que é um milagre? Um milagre é quando, né, uma pessoa, através da graça do Espírito Santo, realiza um ato que ultrapassa a sua forma, não é isso? Todos nós somos um composto, né, de corpo e alma. A alma nos dá, né, realmente a nossa forma de ser humano, a nossa essência. Todos nós temos uma mesma essência, a essência humana. E todos nós somos limitados através, né, da nossa forma. Nós não ultrapassamos certas coisas. Por exemplo, vocês não me verão aqui com asas voando, porque não é da minha forma de ser humano voar. Isso é para passarinho e tal. E assim como o passarinho não é um animal racional como nós. Então nós, dentro da escala ilemórfica, somos o único animal que é racional. Em outras palavras, o único animal que sabe que está pensando, que sabe que não sabe, sabe que sabe, entende que entende, entende que não entende. Não é isso? E de onde vem essa inteligência primeira, digamos assim? Da nossa alma eterna. Ou alma nós podemos chamar de intelecto, de inteligência. Vem daí. E algumas coisas nos são limitadas pela nossa própria propriedade. E também através da nossa limitação do pecado original. Tanto é que nós agora sentimos cansaço, nós sentimos fome, nós sentimos tristeza, nós sentimos os diversos aspectos da vida. E a nossa inteligência precisa adequar-se a essas coisas da vida. Mas a nossa inteligência nunca deixou, né, de captar o ser das coisas. As coisas tais como elas são de fato. Nós somos capazes disso. Independente de como um determinado objeto, de como uma determinada coisa se apresenta para mim. Então, quando eu percebo algo, eu estou percebendo exatamente aquele algo tal como ele se apresentou para mim. E através de um processo de abstração que a minha inteligência é capaz de fazer, eu consigo saber o que aquela coisa é. Mesmo que eu não consiga esgotar as diversas possibilidades daquela coisa. Pois eu não consigo esgotar, porque a minha inteligência ela é limitada. E, num determinado momento, através da graça, algumas pessoas cometem algum ato que ultrapassa essa forma. Quando, por exemplo, nós vemos o primeiro milagre da Irmã Dulce, que fez com que ela fosse chamada de Bem-aventurada Dulce, né? Quando uma mulher que estava sofrendo uma hemorragia pós-parto gravíssima e, ao pedir intercessão da Irmã Dulce, no outro dia, né, essa hemorragia foi estancada, foi cessada. Esse foi o primeiro milagre dela reconhecido, né? E assim, não tinha não tinha intervenção médica nisso. Não teve intervenção médica, simplesmente pediu intercessão da Irmã Dulce e o milagre aconteceu. É quando, através, né, da graça, a Irmã Dulce conseguiu ali, né, ultrapassar os limites da forma humana, da forma da ação humana, do movimento humano e realizar um milagre. Assim como o seu segundo milagre, que foi agora, né, confirmado, até mesmo pelos médicos, né, pela medicina, porque a Santa Igreja Católica fala, a nossa fé ela não é uma fé irracionalista, é uma fé racional, baseada, né, na ciência, na verdadeira ciência. Então é o que nós chamamos de preâmbulas fidei, né, que São Tomás de Aquino falava, a fé tem preâmbulos racionais. E então, através da ciência, os médicos falaram, ora, o senhorzinho que era cego, né, e pediu para ter aí uma conversa com a Irmã Dulce, para ver a Irmã Dulce,
No outro dia, depois da presença da irmã Dulce, esse senhorzinho volta a enxergar. Do nada, né? Como se fosse do nada. Volta a enxergar. Os médicos ficam, né? Caralho, como assim? Esse cara não tinha como voltar a enxergar. Viu a irmã Dulce e voltou a enxergar. Assim como aconteceu com o Santo Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio também fez uma menina enxergar, né? Uma menina sem as pupilas enxergar. Isso é um ato, através da graça do Espírito Santo, que a pessoa consegue realizar um ato que ultrapassa a sua forma, ultrapassa o seu ser, né? E isso vem, lógico, de Deus. Através da intercessão de Deus, ela consegue realizar o milagre. E isso comprovadamente pela medicina, né? Pelas ciências empíricas, pelas ciências modernas, tem que ir lá falar, não, realmente, isso foi um milagre, não tem o que falar, foi um milagre. E a irmã Dulce realizou esses 2 milagres e agora será canonizada, né? Indiscutivelmente, não tem como, né? Fora que a irmã Dulce tem uma história de vida belíssima. Desde os 13 anos de idade, a irmã Dulce, ela começou a colocar mendigos e pobres, necessitados, miseráveis, doentes dentro da sua própria casa. Coisa que aos 13 anos de idade hoje nós vemos meninas, sendo burguesas ou não, dentro das favelas aqui do Brasil, rebolando funk, né? Descendo na boquinha da garrafa, engravidando, elas nem sabem quem é o pai, usando droga, cheirando cocaína, fumando maconha, fazendo tudo que não presta nessa nossa sociedade liberal e secular, enquanto a irmã Dulce, a sua época, colocando pobres e mais pobres dentro da sua própria casa. Quando ela então, em 1949, ela ali, né, funda o Galinheiro e ali ela começa a atuar realmente com as suas obras de caridade e obras de medicina e começa a cuidar realmente dos pobres dentro do aspecto da medicina. Né? É isso. E ali ela realmente tem a sua vocação pulsando e começa a cuidar de muitos pobres, né? E também a pedir esmola nas ruas para cuidar dos pobres dela. Tem um episódio da vida da irmã Dulce que é um dos mais emocionantes, quando a irmã Dulce, pedindo esmolas para os pobres dela, ela falava isso. Ela falava, por favor, uma esmolinha para os meus pobres, né? Os meus pobres. E teve uma certa ocasião em que um sujeito, realmente desalmado, quando ela foi pedir a esmola para esse sujeito deu uma catarrada na mão dela, deu uma cuspida na mão dela. Cuspiu na mão dela de fato. E lógico que falou diversos impropérios para a irmã Dulce. O que ela fez? Santa como é. Ela pegou a mão suja do catarro para não falar que esse cara limpou nas vestes dela, olhou para o sujeito, estendeu as mãos novamente e falou para o sujeito, bom, isto que você fez é para mim, agora eu quero uma esmolinha para os meus pobres. Isso realmente é um ato de santidade. Isso é se sacrificar de verdade pelos pobres. Se hoje nós vemos um ato dentro da Santa Igreja, uma heresia porca, imunda, como a teologia da libertação, que tenta realmente secularizar o ato da caridade, como uma revolta dos pobres contra a própria Santa Igreja Católica, e tenta colocar a luta de classes, a dialética materialista histórica dentro da Santa Igreja e reduzir a segunda pessoa da Santíssima Trindade a um Jesus histórico, a um Jesus político apenas, nós vemos o tamanho porquice, o tamanho satanismo que é a teologia da libertação, quando nós comparamos com os atos miraculosos e os atos caridosos da irmã Dulce, que é cuspida, que sempre foi, que sofreu o diabo, que sofreu o diabo aí para tratar dos pobres dela, que viveu a vida inteira com 30% da capacidade respiratória. E nós vemos esse ato
né, da Irmã Dulce. E os santos da Igreja Católica nos são de inspiração, porque hoje em dia o que essa molecada tem de inspiração? É a Anitta, é o Whindersson Nunes, quem mais? É Felipe Neto. São atores da Globo, atores da Marvel e etc. São isso que a molecada tem de inspiração. Não temos mais os grandes santos da igreja sendo utilizados como inspiração de vida, como inspiração de uma graça santificante, como inspiração realmente de como ordenar, o bem ordenar tanto a sua inteligência, tanto a sua racionalidade, a sua sanidade mental, como também as suas ações no mundo, as suas ações práticas no mundo real. Como saber ordenar, como ser prudente, como buscar as virtudes, como lutar contra os pecados capitais, contra os pecados da alma. Isso já não é mais mostrado. Isso já não é mais mostrado, não é mais procurado pelas pessoas, não é mais inspirado. Por isso que esse trabalho cultural, esse trabalho de informar as pessoas, esse trabalho realmente de apostolado, é para realmente falar às pessoas estudem a vida dos grandes santos da igreja. Vejam que vida belíssima da Irmã Dulce. Que vida belíssima, que vida inspiradora, que vida exemplar. De sacrifício, de doação, de desprendimento das coisas materiais. Ela não tinha nada que prendia ela a vida material. Isso também como aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E com outras grandes santas da igreja, que muito das nossas mães mesmo, né? Nossas mães, as nossas avós, né? Se inspiravam nessas santas para ser grandes mães, né? Muitas das mães de vocês também devem se inspirar em alguma santa, para ver um modo de vida, como se sacrificar pelo seu filho, pelo menos pela sua cria, né? E pelo próximo. Isso nós não temos mais. Muitos de nós mesmos, muitas vezes, não fazemos nada disso que a Irmã Dulce fez da vida dela. Muitos de nós mesmos. Então, se nós conseguirmos fazer um pouco, né? Pelo menos vencer alguns dos nossos vícios, e não querer, não vou transformar o mundo através de um projeto político, não é isso. É ordenar a nossa inteligência, a nossa alma ao bem comum e ao nosso fim último. E ajudar as pessoas a fazer isso também. Então, esse vídeo sobre a Irmã Dulce é para deixar essa mensagem, para nos mostrar e ver como nós podemos nos orgulhar. Que é a nossa primeira santa brasileira, baiana, que será canonizada. Começou como Irmã Dulce, depois foi Bem-aventurada Dulce e agora Santa Dulce dos pobres. Mostrando que a teologia da libertação é uma furada materialista e mostrando realmente os atos miraculosos, os atos caridosos e como um cristão de verdade deve ser, né? Então é isso, gente. Queria deixar esses comentários. Queria deixar também essa reflexão muito emocionante da Irmã Dulce. A gente fica realmente com muita alegria, né? A nossa alma fica alegre, mesmo diante de tanta porcaria acontecendo na política brasileira. Mas hoje eu queria fazer um vídeo mais a respeito da Santa Igreja, de como ela construiu a civilização ocidental, de como desde o começo as obras de caridade estiveram sempre presentes na Santa Igreja, através de todos os meios possíveis, através das artes, da música, da medicina, das ciências, da educação, da cultura, tudo isso sempre priorizando as virtudes e a caridade. Não é isso? A doação ao próximo e o desprendimento ao materialismo. Né? Então é isso aí, galera. Inscreva-se aqui no canal, sigam-me nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, visitem o meu Apoia-se e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.